Você já ficou em silêncio porque não sabia o que dizer? Já ensaiou uma conversa na cabeça e quando a pessoa chegou, você simplesmente travou? A boa notícia é que conversar bem não é um dom, é uma habilidade. E a maioria das pessoas tímidas não sofre por falta de assunto, sofre por estar pensando nas coisas erradas. Hoje eu vou mostrar um método simples que pode modificar completamente a forma como você conversa com as pessoas. Seja bem-vindo ao canal da Canaã Digital. E se você quer aprender novas habilidades e desenvolver uma mentalidade empreendedora e cristã, então esse aqui é o canal para você. Se inscreve aqui embaixo. A primeira coisa é que quando você vê uma pessoa comunicativa, você pensa, para ela é fácil, ela nasceu assim, já é o jeito dela, para mim é mais difícil. Tem pessoas que realmente elas já crescem, nascem falando um monte de coisa. Papai. Tá bom. Pra você, quando era criança, você não cresceu calado sem falar nada, mudo. Você já falava algumas coisas, mas provavelmente durante o seu tempo aí de criação, você parou de se comunicar. Alguma coisa aconteceu, traumas, ficou com muita vergonha, muita coisa aconteceu para paralisar a sua comunicação. Todo mundo é comunicativo. E a comunicação, ela é a forma como a gente vive em sociedade, a forma como a gente se mostra para as pessoas, como a gente conhece as pessoas. Tudo é comunicação e todo mundo nasceu para se comunicar. Mas a comunicação, ela é em muitos casos algo que precisa ser desenvolvido. Então, primeiro precisa aprender e depois desenvolver. Mas na verdade a timidez faz a gente pensar, será que vou falar besteira? Será que a pessoa vai gostar de mim? Perceba que todos os pensamentos giram em torno da própria pessoa. Está sempre relacionado ao que você está pensando. Isso não é um retrato da realidade. Conheci muita gente tímida, pessoas que estavam constantemente presas no fato de que elas eram tímidas, de que elas estavam ali, as pessoas iriam reparar elas, na roupa delas, no jeito delas, sempre girando em torno delas. Mas vai lá um segredo para você já começar a modificar isso na sua história. O maior segredo das pessoas comunicativas não são aquelas que ficam falando um monte de coisa. Ele é comunicativo. Por que ele é comunicativo? Só porque ele fica falando um monte de abobrinha? Isso não é comunicação, isso é ser um falastrão, ficar falando demais, entendeu? As pessoas que realmente se comunicam, elas se conectam. E como é que elas se conectam? Elas fazem perguntas, elas se interessam pelas pessoas de verdade. Então, quando você escuta uma pessoa falar e você pergunta genuinamente querendo saber algo a respeito dela, ela vai ficar feliz pela sua pergunta, porque é algo que tem a ver com o que ela está dizendo. E ela vai começar a falar com você. Então, a primeira forma de você começar a vencer a sua timidez, que eu sei que ela é complicada, é uma barreira muito grande, você tem muito medo de falar, às vezes com alguns certos tipos de pessoas, ou de alguns certos públicos, mas a grande questão é que fazer perguntas é o começo de uma conversa, de um diálogo, sabe? Você para de ficar no modo, como é que eu vou impressionar as pessoas, e você começa a pensar, quem é essa pessoa? Deixa eu perguntar algumas coisas sobre ela, fica algo mais natural. E outra dica muito importante, você não precisa ficar preocupado em parecer uma pessoa muito interessante, né? Eu tenho que falar algo interessante, eu tenho que ser interessante. As pessoas, elas realmente se esquecem do que você disse, sabia? Você vai falar com as pessoas, a gente esquece. Você vai numa palestra, você vai num culto na igreja e você começa a escutar as coisas, você se esquece da maior parte das coisas. Mas o que as pessoas não se esquecem é como você as fez se sentir, é o sentimento que você deu a elas, quando você se interessou por elas, quando você deu uma palavra de ânimo, valorizou o que elas estavam dizendo. Agora vamos lá, uma coisa prática para você poder romper a timidez. Você vai se comprometer de pelo menos fazer uma pergunta para uma pessoa aleatória. Você pode começar com um bom dia, tudo bem? Com a pessoa da caixa do mercado e fala, tá muito cansativo hoje? Joga uma pergunta. Todas as vezes eu e a minha esposa, a gente acaba conversando com a pessoa do caixa, né? Da caixa. Principalmente ela. Ela sempre pergunta, tá cheio hoje, né? Tá muito corrido aqui. Caramba, você tá aqui desde que horas? Ela sempre lança uma pergunta quando você vê, a gente tá ali conversando até as horas. Tem gente que vai simplesmente falar só o básico que vai cortar o assunto. Mas tem muita gente que vai puxar um diálogo, vai conversar ali. Quando você vê, você tá conversando com um, tá conversando com o outro. Só através de perguntas. E se eu posso resumir todo esse vídeo aqui, o que mais me ajudou a sair de uma pessoa introvertida a uma pessoa que é extrovertida, conversa mais, conseguiu muitos empregos, trabalhos, negócios, conexões por conta da conversa, eu posso dizer que é simplesmente tomar o passo inicial de fazer as perguntas, de perguntar às pessoas, de valorizar o que elas estão dizendo, de conversar com qualquer pessoa que me der um espaço para me falar com ela. Isso começa primeiro com coragem e depois começa com uma pergunta. Faça perguntas. E se você tem alguma outra dificuldade relacionada à timidez, escreve aqui nos comentários para mim poder ouvir um pouco do que você está passando e sentindo. E se você é uma pessoa que quer aprender novas habilidades de comunicação, aprender habilidades
dentro da internet e desenvolver uma mentalidade cristã empreendedora, então se inscreve aqui na Canaã Digital. Aqui eu falo de marketing, negócios, falo sobre a fé cristã. E se esse vídeo te ajuda de alguma forma, envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso.